Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro. Você vai ver no Jornal Toda Hora, edição manhã, que a validade dos testes de Covid-19 que estavam em um galpão em São Paulo foi prorrogada até abril. E a vacinação pode começar ainda este ano. E você vai ver também que o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro do Turismo. Pelo segundo dia seguido, o país registrou mais de 800 mortes pela Covid-19. A alta na média de óbitos foi registrada em 21 estados e no Distrito Federal. Em apenas 24 horas, o Brasil registrou mais 836 mortes. Com essa alta, o país já soma 178.995 vítimas da Covid-19. O número de casos também segue crescendo e em um dia foram confirmados mais 53.453 novos infectados, totalizando mais de 6.728.000 brasileiros contaminados. A média móvel de mortes da semana, que está acima de 500 a 12 dias, dessa vez ficou em 640 óbitos. Já a média móvel de casos ficou 32% maior em relação a 14 dias, com 41.686 novas confirmações por dia. E o mapa da pandemia por estados mostra que a situação não está nada boa. Em 14 dias, 22 unidades da federação continuam registrando alta. Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outros 3 estados não tiveram grandes variações e apontam estabilidade: Alagoas, Pará e Rio de Janeiro. E somente 2 estados apresentaram queda: Amazonas e Maranhão. Após a denúncia do jornal Estado de São Paulo de que um lote com 7 milhões de testes de Covid-19 estaria prestes a perder a validade em um galpão do governo federal na Grande São Paulo, a Anvisa negociou a prorrogação do prazo para utilizar os exames. E os testes poderão ser usados até abril de 2021. Estão em estoque 7 milhões de testes com prazo de validade até março do próximo ano. Todos adquiridos em caráter emergencial com a Organização Pan-Americana de Saúde. Conhecido como RT-PCR, o teste é considerado um dos mais eficazes. Após a coleta, o material é processado para a extração genética. Todas essas premissas, em conjunto com a análise criteriosa dos técnicos, nos conduziram a um parecer favorável à extensão dos prazos de validade dos kits diagnósticos para a Covid-19 adquiridos pelo Ministério da Saúde. A primeira delas é quanto ao cenário mundial da pandemia, com evidente recrudescimento de casos e aumento do número de internações. Como consequência desse cenário, a importância da testagem para o enfrentamento da pandemia. Como consequência desse cenário do aumento inequívoco da demanda, a possibilidade de haver escassez e eventual desabastecimento do produto. A Anvisa também informou que os lotes serão analisados mensalmente para que seja atestada a eficácia e o monitoramento sobre todas as fases de manipulação dos medicamentos, como transporte e armazenamento. A pasta é responsável pela compra dos testes e pela distribuição aos estados. A autorização ela foi condicionada a medidas de monitoramento das condições de armazenamento, a avaliação laboratorial do INCQS, que deverá testar que o produto mantém o seu perfil de eficiência e qualidade estabelecida pelo fabricante. E, enfim, condicionou esta autorização à elaboração de um plano de gerenciamento de risco, de modo a minimizar qualquer risco sanitário. Enfim, a missão da Anvisa é evitar e minimizar o risco sanitário. A Polícia Federal faz hoje a operação chamada Segunda Parcela contra fraudes no auxílio emergencial. São cumpridos 7 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão.
A ação acontece em 14 estados. Também foi determinado o bloqueio de valores de até R$ 650 mil em várias contas que receberam o benefício irregularmente. Foram bloqueados ou cancelados os cadastros de mais de 3.800.000 pedidos irregulares do benefício. Marcelo Álvaro Antônio foi demitido do Ministério do Turismo. Em seu lugar, foi nomeado Gilson Machado. A nomeação já foi publicada no Diário Oficial da União. O presidente Jair Bolsonaro nomeou Gilson Machado como novo ministro do Turismo. A mudança aconteceu após Álvaro Antônio acusar o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, de pedir que o cargo fosse entregue ao Centrão. Marcelo Álvaro Antônio reconheceu que saiu do governo em razão de uma divergência e que se excedeu em discussão com Luiz Eduardo Ramos. O novo ministro, Gilson Machado, era o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. Para a vaga de Machado na Embratur, foi nomeado Carlos Alberto Gomes de Brito. Nos bastidores, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que Gilson é muito competente nessa área de turismo. Marcelo Álvaro Antônio deve reassumir o mandato na Câmara dos Deputados. O político chegou a cumprir um mandato inteiro como deputado federal entre 2015 e 2018, antes de ser escolhido ministro. Na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 2% ao ano, a menor da história. A Selic é um instrumento utilizado pelo governo para combater o aumento dos preços. O governo zerou o imposto para a importação de revólveres ou pistolas. A medida entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro. Atualmente, para importar essas armas, é preciso pagar imposto de 20%. Desde o início de seu mandato, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro tomou medidas para flexibilizar a posse e o porte de armas pela população, conforme havia prometido em sua campanha à presidência da República. E segundo dados extraídos do Sistema Integrado de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o Brasil está batendo recordes nessa área. Nos últimos 12 meses, o país registrou o maior aumento dos últimos 11 anos, ao gastar 45 milhões e 300 mil dólares com a importação de armas. A gente vai para o intervalo. Na volta você vai ver que um protótipo da SpaceX explodiu ao tentar pousar na Terra. A gente traz os detalhes daqui a pouco. Voltamos já. Estamos de volta, agora são 8h48 no horário de Brasília. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para todo o país. A zona de convergência do Atlântico Sul ainda vai provocar muita chuva em várias áreas do Brasil nesta quinta-feira. A situação mais preocupante fica para o Espírito Santo e também para a região de Caratinga, no Vale do Rio Doce, onde a chuva extrema pode causar vários transtornos. Ainda há risco para chuva forte a qualquer hora no interior fluminense, na zona da Mata Mineira, na Grande Belo Horizonte e também sobre grande parte dos estados de Mato Grosso e de Goiás, assim como no Distrito Federal. As pancadas de chuva também começam desde cedo em várias áreas da região norte do país, inclusive nas capitais Rio Branco, Manaus e Boa Vista, e também sobre boa parte dos estados de Rondônia e no sul do estado do Tocantins. A chuva também acontece em vários momentos do dia, mas com fraca, no máximo moderada intensidade, entre o litoral paulista e a região do Grande Rio. A mesma previsão vale para o extremo sul paulista e para o litoral do Paraná. Na região da Grande São Paulo, o dia começa e termina com muita nebulosidade, mas já não há previsão para chuva. Tem risco para chuva passageira e sem alerta de temporais na região de Curitiba e também sobre o Vale do Itajaí. O tempo vai continuar firme em grande parte do centro-sul do país, inclusive no interior de São Paulo, na região de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e também nas capitais
capitais Florianópolis e Porto Alegre. Dia de sol e sem chuva, também para as capitais Salvador, Aracaju, Maceió, Recife e também para a região de Teresina. Nas demais capitais da região nordeste do país, inclusive em São Luís, o dia será de sol com chuva passageira. A mínima prevista em São Paulo é de 16 graus e de 20 graus na região de Campo Grande. A máxima vai subir bastante no Nordeste e a máxima chega a 35 graus na região de Teresina, faz 32 graus em Campo Grande e 26 graus em Brasília. Os vigilantes ganharam direito à aposentadoria especial, sem idade mínima e com um tempo menor de contribuição. A decisão tomada ontem pelo Superior Tribunal de Justiça vale para todos os processos que estão sendo julgados nos tribunais de todo o país. Quem já se aposentou pode pedir revisão do benefício. Para quem está entrando agora na carreira, vão valer as regras aprovadas na reforma da Previdência. No mundo todo, 68.966.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. E segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.570.000 pessoas morreram. Mais de 44.400.000 pessoas já se curaram da Covid-19. A chanceler alemã Angela Merkel pediu que o parlamento aprove mais medidas restritivas até o fim da primeira quinzena de janeiro de 2021. O aumento de casos na Alemanha colocou as autoridades em alerta depois que o país registrou um novo recorde de casos e mortes. Foram 590 mortes em 24 horas. O recorde anterior era de 510 entre março e abril, quando o país enfrentava a primeira onda de Covid-19. Israel vai começar a vacinar a população contra a Covid-19 no dia 27 de dezembro e o Canadá aprovou a vacina da Pfizer-BioNTech contra o novo coronavírus. As nações vão seguindo os passos do Reino Unido. Nesta quarta-feira foi a vez do Canadá aprovar a vacina da Pfizer-BioNTech contra o novo coronavírus. Em um comunicado, o Ministério da Saúde informou que o país superava uma etapa crucial na luta contra a Covid-19 com a autorização do primeiro imunizante contra a doença. O governo do primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou na segunda-feira que a vacinação dos canadenses poderia começar poucos dias após a liberação oficial. Até o fim do mês, o país espera receber em torno de 249 mil doses do imunizante, que tem eficácia de 95%. Ainda nesta quarta, Israel anunciou que começará a administrar as vacinas contra a Covid-19 em 27 de dezembro. O país recebeu durante o dia as primeiras doses do imunizante da Pfizer contra o coronavírus. O chefe de governo Benjamin Netanyahu afirmou querer ser o primeiro a se vacinar para dar o exemplo. Ele ainda explicou que os serviços de saúde pública poderiam administrar 60 mil doses diárias. Israel comprou em novembro 8 milhões de doses da Pfizer, com uma entrega prevista a partir de janeiro de 2021. Mas as primeiras doses da vacina chegaram antes do previsto. A Gol Linhas Aéreas retomou ontem os voos comerciais com o Boeing 737 MAX. O modelo estava impedido de voar após 2 acidentes na Indonésia e na Etiópia, que mataram 346 pessoas em 2018 e 2019. O voo 4104 da companhia aérea Gol partiu do aeroporto de Guarulhos, o maior da América do Sul, e pousou na capital gaúcha sem problemas. O avião, com 7 tripulantes a bordo e capacidade para 186 passageiros, estava com quase todos os assentos ocupados. Gol, a maior companhia de voos domésticos no Brasil, afirmou no dia anterior que se algum passageiro se sentisse ansioso ao saber que viajaria neste modelo de avião, poderia reagendar sua viagem sem custo. A Boeing afirmou que seus aviões 737 MAX foram submetidos a várias alterações. A principal delas foi no software de controle de voos MCAS, que não pôde ser dominado durante os voos acidentados da Lion Air em outubro de 2018 e da Ethiopian Airlines em março de 2019. No total, 346 pessoas morreram nas 2 tragédias. A suspensão dos voos do MAX 737 após esse segundo acidente mergulhou a gigante americana da aviação em uma profunda crise, agravada pelos desafios da indústria aeronáutica diante da pandemia de coronavírus.
Até agora, apenas os reguladores dos Estados Unidos e do Brasil autorizaram a retomada das operações do avião. Ontem, um protótipo de foguete da empresa SpaceX explodiu durante a tentativa de pouso no sul do Texas, nos Estados Unidos. Mesmo assim, o CEO da companhia, o bilionário Elon Musk, comemorou os resultados. Nas redes sociais, ele escreveu que o teste foi incrível e parabenizou a equipe. O empresário explicou que uma velocidade de pouso muito rápida foi a culpada do acidente. Elon Musk destacou que foi bem sucedida a decolagem, a mudança de posição durante o voo e sua trajetória de pouso precisa antes da explosão. O protótipo, chamado de SN8, é um ousado projeto da SpaceX. Com essa tecnologia de voo, o executivo espera poder levar pessoas a Marte no futuro. O ex-atacante italiano Paolo Rossi morreu ontem aos 64 anos de idade, vítima de um câncer de pulmão descoberto recentemente. Rossi foi um dos responsáveis pelo título da Itália na Copa do Mundo de 82 e foi ele quem marcou os 3 gols que eliminaram o Brasil naquela Copa. Ontem teve jogo pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa Sul-Americana e pela Libertadores da América. Pelo Brasileirão, o São Paulo goleou o Botafogo no Morumbi por 4-0 e aí o tricolor paulista segue na liderança isolada da competição e ainda aumentou a vantagem para o vice-líder, o Atlético Mineiro, uma diferença que agora é de 7 pontos. Pela Copa Sul-Americana, o Bahia foi derrotado em casa pelo Defensa e Justiça por 3-2. O jogo de volta vai ser na quarta-feira da semana que vem, lá na Argentina. Teve jogo também pela Libertadores. Grêmio e Santos se enfrentaram, duelo brasileiro em Porto Alegre pelas quartas de final da competição. O jogo ficou ali empatado em 1-1. O jogo de volta acontece na quarta que vem em Santos, na Vila Belmiro. Outro gaúcho que jogou ontem foi o Internacional, ainda pelas oitavas de final da Libertadores, uma fase antes. E o Colorado foi até a Argentina, venceu o Boca Juniors por 1-0, venceu fora de casa. E o resultado levou a partida para os pênaltis. Só que o Internacional acabou sendo eliminado nos pênaltis, está fora da Libertadores. E no dia 24 tem o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. O tema é o engraxate, uma lição de gratidão. A economia está derretendo e o mundo está em pânico. Assim têm sido os últimos dias diante do desconhecido novo coronavírus. A vida mudou. Existem motivos para agradecer? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dia 24, você vai se emocionar com uma linda história de gratidão. Especial de Natal, o engraxate. O Jornal Toda Hora, edição manhã, fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tem outras informações daqui a pouco com a Daniela Paris e às 10 da manhã no horário de Brasília. Tchau, bom dia.